Que isso, professora? Tá ficando meio maluquinha? Tô. De tão animada que eu estou de reencontrar você em nossa aula de hoje. Portanto, flor do dia da professora. Veja que linda mensagem nós temos hoje para desfrutar em nossa aula. Olha que lindas essas palavras que está lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, isso é um motivo para a gente estar feliz, para assoviar, para cantar, para louvar nosso Deus? Claro que é. Ótimo. Então, sinta-se motivado, sinta-se feliz. Você está bem, você está vivo, você está aqui com a professora, ok? Uma boa aula para nós dois juntos hoje. Mas agora, nós precisamos trabalhar, porque essa vida não é só brincadeira, tá bom? Esta vida é seriedade também. Professora, puxa vida. Brincadeirinha, gente. Vamos então dar uma analisada na nossa reavaliação, as questões que você já fez. Vamos ver se foi tudo tranquilo com os seus pensamentos, com as suas considerações, ok? Então vamos ver a questão 1. E agora eu quero que você acompanhe aí. Ocorre a presença do verbo impessoal em. Lembre-se que o verbo impessoal é aquele verbo que me mostra o sujeito inexistente à oração sem sujeito, ok? Então, eu vou procurar nas questões o quê? O verbo. Então, na primeira aqui está ocorreu. O que é que ocorreu? Um primeiro implante. Então, não é impessoal, tem sujeito. A espera por um coração leva de 45 dias. O que leva de 45 dias a 3 anos? A espera. Tem sujeito. Mas a insuficiência cardíaca avançada compromete. Quem compromete? A insuficiência cardíaca avançada. Tem sujeito. Letra D. O maior entrave está no alto custo. Quem é que está no alto custo? O maior entrave. Olha só. Então, significa que sobrou a letra E. A, atualmente, o que há? Quem é que há? Sentido de quê? De existir. Então, o que é isso? Um verbo impessoal. O sujeito é inexistente. Tudo bem? Tudo. Vamos à questão 2. E a questão 2, o que é interessante, que você tem um texto, o trecho, né, do texto do Luiz Eduardo Soares. Então, vamos ler um pouquinho para entender. Logo depois que assumi a Secretaria Nacional de Segurança em 2003, recebi por vias transversas uma mensagem de Luciano da Rocinha. Ele desejava deixar a vida de traficante e viajar para longe. Tinha chegado à conclusão de que seu caminho era a perdição. Morreria cedo, de modo cruel, em mãos inimigas. Queria começar de novo e pedir uma chance. Tratara com respeito à comunidade, que era, afinal de contas, sua família. A violência, ele ia usar apenas a medida necessária à proteção de seus negócios. Esse era o seu ponto de vista, sem dúvida, demasiado edulcorado. Não obstante a possível autoidealização, o fato é que explicitá-la naquele contexto não deixava de ser significativo, indicando a valorização positiva do lado certo da vida. Era um negociante clandestino, dizia, não um criminoso selvagem. Alguns traziam uísque do Paraguai, ele vendia outras drogas. Reivindicavam uma diferença importante no mundo do crime carioca. Cabeça de porco, 2005. Agora vamos entender o que nos pede o enunciado, ok? Sim, prof. A forma verbal no pretérito mais que perfeito, que indica uma ação anterior à outra, ambas ocorridas no passado. Então, lembre-se que o pretérito perfeito é cantara, falara, morrera, partira. E qual está? Olhe só, a letra E, tratara, está no pretérito mais que perfeito. Então, é uma ação anterior à outra e ambas ocorreram no passado. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos à questão 3. E a questão 3... você tem aqui como um trechinho,
de Jussara Cândido Lorenzetti, EDI, né, de Jussara Cândido Lorenzetti, Linguagem Matemática e Língua Portuguesa. As palavras tomam significados distintos daqueles utilizados no cotidiano. Por exemplo, utiliza-se com frequência nas aulas sobre frações a frase reduzir ao mesmo denominador. Cada ciência usa uma linguagem própria e com um grau de precisão terminológica necessário para seu exercício. Só a explicação para você. Agora que vamos ao enunciado. Tendo em vista os significados distintos que as palavras assumem nas situações concretas em que são empregadas, o verbo reduzir no uso cotidiano significa o quê? Diminuir alguma coisa, ao passo que na linguagem matemática é sinônimo de quê? Converter, certo? Então, cada ciência usa sua linguagem própria e com um grau de precisão terminológica necessário para o seu exercício, ok? Vamos agora à questão 4. E a questão 4 é o seguinte, leia o fragmento. Vamos aqui ler o fragmento. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, a jovem Hannah Arendt foi impedida de iniciar sua carreira docente em Berlim. O motivo? A recém-doutora em filosofia era judia. O regime nazista prenderia a filósofa brevemente ainda naquele ano por resistir à perseguição antissemita. Eram os primeiros passos da Alemanha para o Holocausto. A situação forçou Arendt a fugir para Paris e ela foi declarada apátrida pelos alemães. Essa experiência marcaria sua teoria política e anos depois a pensadora teria a oportunidade de analisar mais de perto a dimensão humana dos responsáveis pelo Holocausto. Polêmicas à parte, sua análise é hoje referência para a compreensão dos regimes totalitários do século XX. Então, 70 mulheres que mudaram o mundo. Dossiê super interessante. Sobre o uso dos tempos verbais no texto, aí você percebe que os tempos verbais eles estão destacados, marcaria, teria, ok? E o que nós podemos perceber sobre esse uso desses tempos? Empreenderia, marcaria e teria, o futuro do pretérito do indicativo é usado para representar fatos anteriores ao momento da escrita do texto e posteriores a fatos ou processos narrados e consumados. Essa é a função do futuro do pretérito. Então, o futuro do pretérito, ele representa fatos anteriores no momento que foi escrito e posterior a fatos ou processos que serão narrados ou consumados. Tudo bem? Tudo. Vamos à questão 5, que até agora as questões sobre verbos estavam muito tranquilas. Estavam, né? Porque eram as questões. Agora vamos analisar a questão 5. Para Stoff, quando os dispositivos de última geração são usados como ponte para os transplantes, equipamentos como esse não substituem órgãos completos. 3, mas pode ser a solução temporária definitiva para pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Nesses enunciados, ocorre a presença da voz passiva aonde? Olha só, a voz passiva lembra 2 verbos juntos, um verbo de ação e um verbo de estado. E também tem o agente da passiva, ok? Ótimo. Aonde você tem isso? Apenas na primeira, são usados. Então, olha aqui a voz passiva. São usados. Cadê o agente da passiva, professora? Está aqui, para os transplantes, ok? Muito bem. Agora, vamos continuar nossa análise. E agora nós estamos na questão 6. E na questão 6, tem aqui um trechinho que diz: a terceira parte de um livro de instruções e desenhos de Yoko Ono, da artista plástica, compositora e escritora Yoko Ono, Tóquio, 1933, é intitulada Evento. Nele, Yoko Ono fornece instruções para que seus leitores produzam eventos. O texto 1, evento do cheiro 1, envie o cheiro da lua. Evento do cheiro 2,
envio um cheiro para a lua. Olha só o que ela faz aqui de brincadeirinha com as preposições. Agora você está vendo que o conteúdo de palavras variáveis e relacionais, ok? Então, vamos lá. No texto, há uma mudança de preposições do evento 1 para o evento 2, e isso você já percebeu, em que o da passa a ser para, ok? Sobre essas preposições, podemos dizer o quê? No evento 1, a lua ela é possuidora do cheiro. O cheiro da lua, o da é de posse, ok? Então, você marcaria a letra A aqui na questão 6. Vamos fazer agora a questão 7. E a questão 7 tem um texto, grande, né, professora? Olha, o texto é interessante, mas agora vamos direto ao enunciado, ver se nós conseguimos responder sem ler o texto. Em desatentos a esses acontecimentos, nos tornamos escorregadios, quinto parágrafo, e apenas perpetuar o sistema, tudo que possa evitar o questionamento. Parágrafo 6. Os termos em questão são, respectivamente, o que esse azinho aqui, certo? Ele é aqui neste momento. O que é? Respectivamente, vem a ser uma preposição, um artigo, uma conjunção. O que você marcaria aqui na 7? Uma preposição e um pronome. Ótimo, ótimo. Professora, você vai dizer assim, professora, mas aonde está o pronome? Olha, na verdade, nós temos que desatento a esses acontecimentos, nos tornamos escorregadio. E apenas perpetuar o sistema, tudo o que possa evitar o questionamento. Esse o que possa evitar o questionamento, que deveria estar o quê? Destacado, é um pronome, né? Pronome relativo, o qual. Mas você saberia fazer isso, você é muito 10. Agora vamos à questão 8. Na questão 8, professora, você matou nesse texto, hein? É enorme, da Marta Medeiros, excelente escritora. Agora vamos ver se conseguimos responder sem ler o texto. Mas você vai ler o texto, porque o texto é bem legal. Mas eu acredito que você já leu, né? Mas vamos lá, o enunciado. Mas não estou sentada a seu lado no sofá e nem mesmo sei quem ele é. No quarto parágrafo, os vocábulos em destaque apresentam o quê? Uma oposição, mas é oposição, e nem da ideia de quê? De adição. Então, que letra é essa bonito da professora? É a letra de oposição e adição. Esses são os valores semânticos, certo? Das conjunções, outro conteúdo das palavras relacionais, variáveis e relacionais. Agora nós estamos na questão 9, a Marselhesa do Subúrbio, Sérgio Martins. Saiu na revista Veja, de 2014, agora vamos ao enunciado. As conjunções e preposições, além de ligarem palavras, orações de um texto, estabelecem entre eles relações de sentido, certo? Certo. Assinale a incorreta. Vamos incorreta em que, professora? Em que a relação de sentido está incorreta. Isso nós temos que marcar. Qual é? Vamos ver, então. Os meninos concorrentes. Concorrentes douradas é de companhia? É de instrumento. Corrente você vê, você pega, então instrumento, não é de bracinho, de companhia. Não, aqui estava errada a 9, letra B. Agora vamos à última questão da sua reavaliação. Considere o seguinte trecho. No cérebro de um indivíduo adulto, a maior demanda por energia procede dos neurônios que têm gostos exigentes. Para elas, a glicose é primordial.
Porque, diferentemente das células comuns, que também obtêm energia de outras fontes, os neurônios dependem quase que exclusivamente dessa substância. Por isso, embora o cérebro represente menos de 2% do peso corporal, gasta até 20% da energia total que o organismo fabrica a partir da glicose. É o seu principal consumidor. Então, qual é a alternativa completa ali? A letra D. Uma reavaliação muito tranquila, questões fáceisinhas, nada fora do comum. E eu acredito que você foi super, mega, hiper bem, certo? Muito bem, nossa aula termina aqui e falo com você muito em breve. Um beijinho no seu coração, lindo da Profe.